Quando a igreja manda um fiel votar em alguém, ela já deixou de anunciar o reino de Deus e passou a administrar poder. Graça e paz, seja muito bem-vindo. Você está no canal Expressões Teológicas, eu sou o Jean e você, dentro aqui do meu podcast, vai ouvir acerca da gravação deste segundo episódio, acerca de quando o púlpito vira palanque. Você tem a sensação de que alguma coisa está errada dentro da igreja, mas você não tem fundamentações teológicas, apenas o senso comum de que alguma coisa está errada quando se trata de política. Nós estamos em ano eleitoral aqui no nosso país e é muito comum, ou se tornou muito comum, alguns líderes, por exemplo, apresentar os candidatos que a igreja deve votar. Só que mais do que isso, não apenas apresentar os candidatos que a igreja deve votar, e sim obrigá-los a votar em determinados candidatos. Agora, o problema não é ter uma posição política. O problema é quando a igreja institucionaliza apenas um lado, ou um lado sacraliza esse lado político e constrange a consciência das pessoas, dos fiéis, dentro das igrejas. Jesus Cristo afirmou: o meu reino não é deste mundo. Será que Cristo estava dizendo que nós não devemos nos envolver com política? Na verdade, ele estava dizendo que ele não era instrumentalizado pelo poder humano, porque o reino dele não é deste mundo. Eu ando observando, vendo vídeos, e eu sei que, assim como eu já estive em um outro momento, você vê dentro da igreja aquilo que parece errado, mas talvez lhe falta fundamentação teológica para dizer assim: não, eu não acho certo a igreja me apresentar um candidato como se eu fosse obrigado a votar nesse candidato. E de fato, você não é obrigado a votar no candidato em que a igreja lhe apresenta. Isso tem se tornado muito comum a partir de 2018. De 2018 para cá, nós vemos essa aliança política entre igreja e Estado. Claro que isso não foi a primeira vez que aconteceu na história. Mas, por exemplo, quando nós voltamos para a igreja primitiva, antes do Edito de Milão, os cristãos eles eram perseguidos, mortos, o que talvez também faltou-lhes tempo para, por exemplo, planejar um acervo teológico, discutir acerca de determinadas doutrinas, obviamente porque eles eram perseguidos. Só que depois que, por exemplo, o Estado passou a admitir o cristianismo como religião oficial do império, os cristãos de perseguidos passaram a ser os perseguidores. Isso é muito comum. Aquilo que outrora os cristãos tinham orgulho por morrer, por serem martirizados pelo nome de Cristo, eles passam agora a perseguir quem não seguia Cristo. Agora eu te pergunto, será que aqui no nosso país não acontece exatamente isso? Eu sou um cristão de confissão reformada. Agora eu quero que o cristianismo, segundo as lentes da teologia reformada, seja empurrado goela abaixo das pessoas? Você acha que nós queremos um país 100% cristão? Não tem como ter um país 100% cristão. Aliás, recentemente eu li um livro, é muito bom, é o cristianismo, o cristianismo para quem tem pressa. O autor faz uma síntese dos 2000 anos de igreja, e logo no começo ele diz exatamente isso. Como é que nós vamos ter um país cristão, sendo que, por exemplo, você concorda com o adventismo do sétimo dia? Você concorda com a teologia reformada? Você concorda com a igreja católica? Você concorda com a CCB? O cristianismo, ele já é multifacetado. Ele não é
uma única visão, ele não é um único, uma única. Você não tem uma única doutrina cristã. A partir da reforma protestante, nunca se falou em uma única reforma, mas se falaram em reformas. E hoje nós temos diversos modos de expressar o cristianismo. Aqui eu não estou entrando no mérito do que é mais certo, do que é mais errado, ou do que é certo, do que é errado. Eu estou apenas dizendo que não adianta falar assim, a gente quer um Brasil cristão. Não tem como falar em Brasil cristão, sendo que dentro do próprio cristianismo nós já temos múltiplas divisões que vai agradar uns e vai desagradar outros. Então essa formação política, essa polarização, ou você vota nesse candidato ou você pertence ao outro lado. Ou você vota no outro lado e despertence a esse lado. Isso é um grave erro que vai diretamente contra as escrituras, porque a escritura ensina que cada cristão responde diante de Deus com a própria consciência. A fé não opera por medo, onde há coerção, não há formação, e onde há pressão, há tirania espiritual. É um atentado contra a consciência dos cristãos. É um atentado contra a igreja. Agora imagina o seguinte, eu fico imaginando o seguinte, a igreja, ela sendo a igreja de Cristo, você permite que um candidato assuma a tribuna para poder dar um discurso e ele não precisa falar que ele está pedindo voto, apenas a figura dele ali caracteriza isso, muito bem feito. Agora você imagina na igreja primitiva um candidato político, por exemplo, do Partido Romano, entrando, seja num cenáculo, seja na sinagoga, para discursar acerca de César. Você acha isso viável? Aí, normalmente, esses candidatos, eles se batizam na igreja cristã, fazem iniciação, às vezes, em rituais de outras religiões de matriz africana, vão para a igreja católica, se batizam no Rio Jordão, fazem, meu Deus do céu, será que ninguém vê isso? Faz aliança com Deus e o mundo para poder dizer assim, não, eu participo de tudo. Eu participo de tudo. Só que ele pode participar de tudo, porque o governo político é um governo que governa para todos os seres humanos. Ele não governa para determinada religião ou não. O problema é que o cristianismo, sobretudo do lado protestante, que já existem inúmeras, infinitas denominações e divisões, às vezes não, eles adotam um lado, constrange a consciência dos fiéis a votar naquele candidato, e você é obrigado ano após ano a fazer a mesma coisa. Ou seja, você não está fazendo, às vezes os fiéis não fazem uma leitura daquilo que eles entendem. Eles fazem uma leitura a partir daquilo que já foi lido por outras pessoas. E qual é a resposta desses fiéis? Ah, Deus sabe, é assim que tem que ser. Fica numa passividade com relação às escrituras. Eu não estou dizendo com relação à política, mas uma passividade com relação às escrituras daquilo que tem que ser feito. Será que a gente está agindo como cristão mesmo? E aqui eu não estou falando de religião A ou religião B, mas pense o seguinte: primeiro, opinião vira doutrina, crentes deixam de pensar e o evangelho vira ideologia. A cruz, a cruz não é bandeira de partido. Então, hoje em dia, você discordar politicamente de determinados líderes, determinada liderança, grandes lideranças do nosso país, virou pecado, virou heresia, virou apostasia. A gente deve fazer aquilo que eles mandam, mas poxa, você tem
Cada cristão tem a sua consciência para poder pensar a respeito do que está sendo feito, do que está sendo dito, de onde nós iremos parar. Eh, eu sei que às vezes os cristãos têm a sensação de que algo está muito errado ao ver, por exemplo, uma figura política assumindo a tribuna, ao ver o próprio pastor defendendo essa figura política. Não que não deva defender o pastor como um cidadão, mas apresentando aquilo à igreja como se fosse o correto, apresentando aquilo à igreja como se fosse o certo. Gente, cada pessoa tem a sua consciência e cada cristão deve julgar segundo a palavra de Deus. Agora, pense o seguinte: se não há capacidade para que os fiéis julguem em quais candidatos irão votar, será que não lhes falta, dentro de um espectro interdenominacional, será que não lhes falta quem lhes ensine? Será que está sendo muito bem administrado o ensino na igreja? As doutrinas bíblicas? As doutrinas cristãs? Porque se sempre você parte de um pressuposto que os cristãos têm dúvidas em quem votar, se os cristãos exercem esse tipo de dúvida, e deve haver essa dúvida, mas eu estou dizendo, saber discernir entre o que é coerente com a palavra de Deus e o que não é coerente, se eles possuem essa dúvida, talvez lhes faltem o ensino, talvez lhes faltem a doutrina bíblica. Agora, a doutrinação que estão nos vendendo é uma doutrinação a partir dos interesses próprios, a união igreja e Estado. E como eu disse, quando a igreja se uniu ao Estado, isso nunca deu certo. Quando a igreja se uniu ao Estado, isso sempre aconteceu de forma, às vezes, lá no começo, de uma forma até natural, através de interesses políticos. Quando a igreja, principalmente no nosso século, percebeu que a política era um meio de dominação em massa, simples, simples. Quando os próprios candidatos perceberam que, opa, ali tem um povo que vai pela cabeça dos líderes, às cegas, voltou essa união entre política e Estado. E aí eu vejo sempre o discurso, não, mas esse partido é o partido que apoia pautas cristãs. E daí? Mas ele apoia só pautas cristãs? Ah, esse partido apoia causa que não é cristã. Determinados candidatos fazem isso. E aqui eu não estou assumindo uma postura neutra. Eu estou dizendo que eu acho um erro ser coercitivo a partir da de uma estrutura eclesiástica. Eu acho um erro o voto ser coercitivo a partir de uma estrutura eclesiástica. Nós não deveríamos, como igreja, tomar partido. A igreja perde as suas estruturas de autoridade evangelística quando ela parte para um lado que Cristo não deixou nenhuma amarra com ninguém. Ele simplesmente disse: "O meu reino não é deste mundo". E a igreja não precisa vencer eleições para cumprir a sua missão. A igreja não precisa. Ela precisa ser fiel à palavra de Deus. E aí sim, ela vai estar cumprindo a sua missão. Quando o evangelho precisa de um candidato para sobreviver, talvez esse evangelho já tenha sido abandonado. O reino de Deus, e aqui eu encerro, não precisa de votos. O reino de Deus precisa de testemunhas. Você foi dotado de capacidade, volição, discernimento para poder olhar fora da bolha sobre o que está acontecendo. Seja testemunha de Cristo. Não se deixe levar por conversinha
extra-bíblica. Examine, leia, sobretudo o Novo Testamento, a Igreja Apostólica. Se quiser ampliar o seu conhecimento, os pais da igreja. O que os primeiros pais, a partir da morte do apóstolo João, pensavam a respeito do cristianismo. Não estou dizendo que o que eles pensavam a respeito do cristianismo, doutrinariamente falando, foi sempre o correto. Mas qual era a missão da igreja? E por que que isso se perdeu ao longo do caminho? Então o evangelho não precisa de votos, ele precisa de testemunhas.